Inclusive, já a gente vai ter o nosso momento político aqui com o João Tran, tá? Agora, me acompanha aqui. Gente, o PROCON autuou um hospital de Salvador aqui por demora de mais de 3 horas para atendimento médico. É isso mesmo que você ouviu. 3 horas. O órgão fiscalizou a unidade de saúde após receber denúncias de pacientes. O hospital pode pagar, inclusive, uma multa administrativa de até 6 milhões de reais. Para entender melhor esse caso e saber como denúncias podem ser feitas, a gente vai falar agora com um representante do PROCON que vai chegar aqui para a gente agora, ó. Pode colocar ele aqui. Ele é o diretor, gente, de fiscalização do PROCON Bahia, o Iratã Vilas Boas, que está então aqui no nosso Aratu 24 Horas. Obrigado pela sua participação, diretor. Um bom dia para o senhor. Primeiro, explica para a gente como é que foi que o PROCON foi acionado, o que é que vocês conseguiram então verificar em relação a essa denúncia a esse hospital que é particular e que pode pagar esse valor aí. Bom dia para o senhor. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Chegou ao PROCON um ofício do Ministério Público Estadual, onde foi instaurada uma investigação sobre o atendimento nesse estabelecimento comercial. Logo, em cumprimento a esse ofício, o PROCON realizou o procedimento fiscalizatório e no dia 7 de julho e constatou que alguns consumidores eles apresentavam atraso no atendimento de até 3 horas. Por conta dessa constatação, o órgão lavrou um auto de infração e esse estabelecimento ele responderá a um procedimento administrativo, tendo garantido a ampla defesa e o contraditório, podendo o estabelecimento incorrer em multa, como você citou aí, que parte de R$ 400 e pode alcançar até o valor de 6 milhões. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte, a gente vê que essa denúncia que foi feita, então, por esses pacientes, é de uma espera de até 3 horas ou mais que isso para esse atendimento médico. Qual que seria o tempo previsto, então, pelo Código do Consumidor para um paciente que vai até uma emergência ou que vai, inclusive, para uma consulta do dia a dia ser atendido por um profissional da saúde? Bom, Alex, estamos diante aí de uma oferta descumprida. Houve um compromisso por parte do fornecedor, agendando o atendimento com horário específico e o descumprimento do atendimento no horário acordado entre as partes. Isso por si só já caracteriza aí um descumprimento das regras consumeristas. Vale salientar que estamos falando de um procedimento de saúde. Então, não é aceitável, não é justificado que um consumidor, um paciente, precisando fazer um procedimento médico, tenha que aguardar um atraso de 3 horas sem uma justificativa plausível. Por conta disso, nós identificamos essa conduta, entendemos que é uma conduta que afronta os direitos do consumidor, autuando o fornecedor por esse procedimento. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem a questão também do horário marcado. Isso agrava ainda mais a situação em relação a esse hospital, é isso? Porque se fosse um atendimento, por exemplo, de portas abertas, onde esse paciente chegasse lá, por exemplo, 6 horas da manhã, e aí ele passasse aí 3 horas para ser atendido, seria uma situação. Mas como ele marcou um horário, isso aí já acaba então agravando a situação do hospital, desse atendimento, é isso? Exatamente. Quando há um agendamento prévio, há um acordo entre as partes. Então, o fornecedor ele fica obrigado a cumprir aquilo que foi acordado. Vale salientar, Alex, que quando acontece esse tipo de atraso, vários impactos negativos surgem na vida do consumidor. Pense que o consumidor que estaciona em estacionamento particular, que começa a contar as horas, os valores eles são agravados, são aumentados por conta desse atraso, que foi criado por falta de atendimento do fornecedor. Então, os acordos devem ser cumpridos, as obrigações estabelecidas nos contratos, nos acordos verbais, devem ser cumpridas. Quando isso não acontece, há uma penalidade. Entenda também que quando o consumidor ele atrasa uma consulta, ele perde aquele atendimento ou ele vai para o final da fila. Então, o fornecedor também que descumpre o seu dever de cumprir o contrato, ele também deve sofrer uma penalidade. Só para a gente entender, existe o Código do Consumidor, ele prevê um tempo, ao momento que esse paciente chega na recepção, qual que é o tempo ideal que ele precisa ser então atendido? Existe um tempo pelo menos razoável aí para que o consumidor que está nos assistindo agora, tenha uma noção. Cheguei na recepção agora, eu preciso ser atendido em média em quanto tempo?
Alex, eu vou responder sua pergunta sendo mais objetivo ainda. Se o agendamento foi marcado para 9 horas, o consumidor ele deve ser atendido 9 horas. Se o estabelecimento comercial não consegue atender no prazo acordado entre as partes, ele deve justificar, e a justificativa tem que ser aceitável e comprovada. Agora, o que a gente quer saber é no caso de emergência e urgência, que não é um atendimento agendado aí. Como é que fica então? O que prevê o Código do Consumidor? O Código prevê que os serviços públicos essenciais sejam prestados de forma adequada e eficaz. Então, é preciso analisar cada caso para que a gente possa dizer se houve aí uma irresponsabilidade em relação à prestação de serviço ou não. Então, é preciso identificar se foi uma consulta, se é uma coisa que o fornecedor ele tinha capacidade e não fez, quais foram os cuidados tomados. Tudo isso é levado em conta antes da autuação do órgão, buscando sempre a garantia e a preservação do direito do consumidor. Vale lembrar novamente, estamos falando de um serviço que cuida do nosso bem maior, que é a vida, a saúde e a segurança. Uhum. E como é que o consumidor que se sente lesado aí pode então acionar o PROCON para realizar uma denúncia semelhante a essa? Todo consumidor que se sentir lesado, ele deve buscar o PROCON através do e-mail de denúncia, que é o denuncia.procon@sjdh.ba.gov.br ou através da plataforma ba.gov.br, digitar PROCON e será encaminhado ou para um atendimento individual ou para a denúncia, caso ele necessite. Iratã, quero agradecer sua participação aqui no Aratu 24 Horas. Um bom dia para você. Um bom dia a todos, eu que agradeço o espaço. Ok, vamos seguir então aqui com o nosso Aratu 24 Horas, inclusive trazendo aqui uma nota, é isso? A gente tem uma nota do hospital, porque o hospital, ele se pronunciou, o Hospital e Maternidade Teresa de Lisieux, que no dia 7 de julho, por constatar aí que diversos pacientes estavam aguardando atendimento médico por um período superior a 3 horas, ele se pronunciou por meio de nota, tá? Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a infração, gente, configura vício na prestação do serviço e acarreta o processo administrativo no âmbito do PROCON Bahia, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos aqui do nosso estado. O procedimento assegura ao fornecedor o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, mas, ao final do procedimento, a unidade poderá, então, ser penalizada com multa administrativa de até R$6 milhões. Essas informações eu já entendi. Agora eu queria saber o que diz a nota do hospital em relação a isso, porque a gente está falando aqui de 3 horas, né? 3 horas ao todo. E aí, o que a gente quer saber aqui é o que diz o hospital. Pois bem, em nota, minha Bahia, o hospital informou que a notificação se deu aí sobre o funcionamento do equipamento de ressonância magnética, não sobre o atendimento geral da unidade. No dia 7 de julho, a máquina apresentou uma intercorrência técnica pontual, o que gerou um tempo de espera acima do habitual. Os pacientes foram acolhidos e alguns foram encaminhados para realizar os exames na rede credenciada. O serviço voltou a operar de acordo com o hospital normalmente no mesmo dia. A empresa reforça que conta com uma rede credenciada que serve para garantir atendimento ágil e seguro em situações de manutenção técnica ou aumento aí de demanda. O hospital prioriza, de acordo com a nota, o cuidado, o bem-estar e a experiência dos pacientes, mantendo diálogo aberto com os órgãos públicos. Destaca ainda que permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. É o que diz então o hospital, tá bom? Vamos falar agora de oportunidade? É isso mesmo.